Bom, vamos lá então, ó. Bem simples esse assunto, essa introduçãozinha que eu coloquei aqui vocês já sabem, tenho certeza, e isso daqui também vocês viram desde o ensino fundamental. Mas vamos falar de novo com cuidado, vou tentar dar exemplos para você tentar fixar cada um desses conceitos, cada um desses exemplos na sua cabeça aí, né? Cada um desses mecanismos de transmissão, que é o título da aula hoje, mecanismos de transmissão de calor. E daí, guarda um exemplozinho de cada um, tenho certeza que se isso aparecer no vestibular, a chance de aparecer isso é numa primeira fase, naqueles exercícios de afirmações, né, para você falar se é verdadeiro ou falso. E se isso aparecer, tenho certeza que vocês vão tirar muito de letra isso daqui, tá, amores? Então vamos lá, vamos só relembrar de conceitos básicos importantes aqui da termofísica como um todo. Temperatura. Temperatura é a rainha da festa aqui pra gente hoje, né? Temperatura. Temperatura é uma grandeza que está relacionada com a intensidade de agitação das partículas que constituem o corpo, tá? Como vocês sabem, moçada, as partículas, quando a gente fala partículas do corpo, a gente tá falando dos átomos ou moléculas que constituem esse corpo, tá bom? Então essas partículas, vocês sabem que elas não ficam ali paradas rigidamente, como se fossem, sei lá, bolinhas de ping-pong dentro de um balde. Se você jogar um monte de bolinhas de ping-pong dentro de um balde, elas ficam todas lá paradas, né? Agora, isso é mais parecido com um balde com bolinhas de ping-pong e você chacoalhando esse balde, essas bolinhas vão ficar todas agitadas, colidindo uma com as outras, tá? Dependendo, e o nível de agitação que elas vão estar, vai estar relacionado, vai ter a ver com a quantidade de energia que você, fonte, está fornecendo para esse balde. Se você estiver dando uma agitadinha assim, você vai ver essas bolinhas trepidando ali dentro, todas dando uma balançadinha. Se você estiver chacoalhando de forma mais intensa, essas bolinhas vão colidir uma com as outras ou vão interagir uma com as outras de maneira mais intensa e vão pular com uma amplitude maior uma em relação às outras. Se você fizer esse experimento na prática, você vai ver que quanto mais agitadas essas bolinhas estiverem, mais o nível que elas ocupam, maior o volume que elas vão ocupar dentro desse balde. Inclusive, tá aí, se você já entendeu esse exemplo, você já entendeu o fenômeno da dilatação térmica. Beleza? Quando você tem um objeto, um sólido, por exemplo, que nem essa caneta é formada de um monte de átomos, beleza? E esses átomos estão todos agitados. Só que eles estão vibrando dentro de um espacinho ali, porque eles têm uma certa energia. A temperatura aqui na minha casa agora está em torno aí de 19 graus Celsius, né? E elas têm uma agitação referente a essa temperatura. Se eu pegar essa caneta, colocar aqui embaixo do sovaco, deixar aqui um tempo, como o meu corpo está numa temperatura maior que a temperatura da caneta, vai começar a haver um fluxo de energia na forma de calor, já vou definir isso para vocês também, para a caneta. A caneta, quando receber essa energia da fonte, vai pegar essa energia e distribuir para os seus átomos. Cada átomo vai pegar um pouquinho. E como essa energia vai se manifestar com cada um desses átomos? Aumentando a energia cinética, que é o que eles têm. Então a energia devido ao movimento de cada átomo aí, você pode imaginar que cada átomo está vibrando, ocupando um espacinho assim, ó. Então cada átomo está vibrando, ocupando um espacinho assim. Quando eu coloquei aqui, meu corpo deu energia para a caneta, essa energia foi distribuída entre cada um dos átomos e quando esse átomo recebeu essa porção extra de energia, ele ficou mais agitado e aí ocupou um espaço maior. Ele estava vibrando, ocupando um espacinho assim. Quando recebeu energia, começou a ocupar um espaço assim, ele ficou mais agitado e daí ele demora mais no processo de aceleração, se desloca mais no processo de aceleração e mais no processo de retardamento, né? Como se fosse um bloquinho preso numa mola. Você puxa, estica, solta. Ele vai ficar vibrando aí preso nessa mola, acelerando e freando, né? Quanto mais energia você der, maior é a amplitude que ele vibra. Outro exemplo que eu poderia dar para você é de um pêndulo. Deixa eu ver se eu acho o meu aqui, peraí. Achei. Na verdade, isso não é bem um pêndulo, né? É uma vareta que eu uso aqui para dar aula, mas imagine assim, lindos, ó. Se eu pegar, aqui ela está na posição de equilíbrio, né? Tem a energia, a menor energia possível do sistema. Se eu pegar e der energia minha para esse corpo, tirando, deslocando ele
dessa situação, ele vai vibrar aqui, ó. Ele vai vibrar ocupando essa amplitude, esse espaço. Se eu der mais energia, quando eu soltar, ele vai vibrar ocupando, né, um espaço maior. Ele vai ter uma amplitude de vibração maior. Sucesso? Muito bem. Então essa é a ideia. Com as partículazinhas, com os átomos e moléculas, mesma coisa, tá? Então, se eu dei um tantinho de energia, essas partículas absorvem as energias e ficam cada vez mais agitadas. É por isso, inclusive, que se eu não parar de fornecer energia, vai chegar uma hora que essa caneta minha, no exemplo que eu estou dando aqui, vai começar a virar líquido. Ela vai atingir a temperatura de fusão. O que significa isso? Essas partículas ficam tão agitadas que elas começam a se afastar umas das outras. Elas rompem a ligação cristalina. Quando você tem um sólido, os átomos estão colocados em posições bem definidas. Como se fosse assim, sei lá, numa teia de aranha, cada um dos nós, né, cada um dos cruzamentos, dos pontos que cruzam duas teias na teia de aranha, cada pontinho daquele lá está numa posição específica, beleza? Se o sólido começa a virar um líquido, esses pontos começam a poder andar por qualquer lugar. Imagine um copo d'água e você é uma molécula de água dentro desse copo. Você tem um lugar definido nesse fluido? Não, você pode ficar se deslocando. A gente fala que o movimento aí é um movimento browniano, randômico, aleatório, tá? E essas partículas podem se deslocar meio que livremente entre as demais, tá? Não existe uma posição bem definida. Olha, você, partícula, vamos dar um nome para ela, partícula Cláudia. Você, partícula Cláudia, você vai ficar nessa posição entre a Joaquina, a Georgina, a Anastácia e a Paula, tá? Você sempre vai estar localizada entre essas outras partículas. Você nunca vai estar daquele lado da Joaquina, nunca. Tá? Você sempre vai estar aqui. Por quê? Porque você está ligada por uma força elétrica a esta partícula, ligada com uma força elétrica a esta outra partícula, outra força com aquela partícula, outra com aquela, outra com aquela, outra com aquela. Então é como se essa partícula fosse uma mosca que caiu nessa teia. Tem vários fios dessa teia puxando essa mosca, evitando que ela consiga se deslocar para qualquer lugar. Mas a mosca consegue vibrar na teia. E quanto mais energia essa mosca coloca, mais ela oscila dentro dessa teia de aranha, beleza? Então essa é a ideia. Eu estou tentando dar exemplos macroscópicos para vocês do nosso cotidiano, para você imaginar como que se comporta um átomo, né? É uma situação difícil de você conseguir imaginar, eu entendo, tá? Mas entenda assim que temperatura é uma grandeza que está relacionada com essa agitação. Quanto mais agitada a partícula, todas as partículas do corpo estiverem, maior vai ser a temperatura do corpo. Então, se você estiver usando um dispositivo chamado termômetro, né, que você conhece muito bem, para medir essa temperatura, esse termômetro, ao entrar em contato térmico com esse corpo cuja temperatura ele quer medir, o que vai acontecer? O termômetro mais frio que o corpo recebe a energia dele. Aí o termômetro, as partículas do termômetro, imagine aquele biquinho cheio de mercúrio ali no termômetro. Vamos falar de um termômetro simples, termômetro de mercúrio. Ou esses termômetros de álcool, né, que tem aí que medem temperatura externa. Você quer ver? Vou dar um exemplo. Deixa eu pegar um termômetro meu aqui para vocês verem. Ó, esse daqui é um termômetro de mercúrio, tá? Ele tem um tubinho, não sei se vocês vão conseguir ver aí pela luminosidade, né? Ele tem um fiozinho de prata. Esse termômetro é meio diferente daqueles que vocês conhecem, né? Você tá vendo que o tubinho tá todo encurvado aqui, ó, porque é um termômetro de máximos e mínimos. Ele tem um pedacinho aí, um tubinho azul aqui dentro, e esse tubinho, ele fica meio que preso aqui no vidro, onde o mercúrio empurrar. Então, dependendo aonde o mercúrio empurra, ele para, né? Na posição máxima que o mercúrio. Então, por exemplo, só para vocês verem, a temperatura máxima que, desde quando eu zerei esse termômetro, né? A temperatura máxima registrada foi 36 graus e a mínima foi 13 graus. Para terça-feira, a previsão mínima é de 6. Depois eu posso contar para vocês se deu 6 ou não, tá? Ele vai ficar registrado aqui. Deixa eu tentar mostrar mais perto para vocês aqui, ver se vocês conseguem ver. Tá vendo, ó? Tem aquele pininho azul ali, ó. Você lê de cima para baixo. Tá vendo que o 0 tá em cima do 10? Do lado esquerdo, a temperatura cresce para baixo, tá vendo?
né? E ela diminui para cima ali, ó, tem os valores negativos lá em cima. Muito bem, então, ó, o risquinho de prata mostra a temperatura e do lado direito, a temperatura que tá agora, ó, tá 21 graus Celsius, tá vendo? E a temperatura máxima é na base de baixo daquele risquinho azul lá em cima, ó, 35, 36 graus Celsius, tá marcando. Então, esse é um termômetro de mercúrio, beleza? O que que acontece? Eu não posso deitar esse termômetro, eu vou pôr ele no bolso. Ele é um termômetro de precisão, esse termômetro. Ele não pode deitar porque ele pode pegar bolha entre aí o tubo de mercúrio, né? O mercúrio pode se separar e acabando dando medidas não tão precisas depois, né? Mas enfim, o que que acontece? Os átomos de mercúrio aí, quando eles recebem energia, no caso do ambiente, né? Esse meu termômetro fica na minha varanda ali fora de casa para eu ver a temperatura do dia, a temperatura ambiente externa, né? Eu tenho outro que fica dentro da minha casa lá em cima, eu gosto de termômetro, tá, gente? Bom, enfim, quando esses átomos de mercúrio recebem energia, essas partículas ficam mais agitadas. Agora, é igual você numa balada. Imagina que você tá numa balada ou num show e tá todo mundo espremidinho assim, né? Porque querem ficar perto lá do artista que tá fazendo o show e tá todo mundo lá espremidinho assim, perto um do outro. E você quer dançar, não dá. O máximo que você dá é pra dar uma agitadinha aqui, porque você esbarra em um, esbarra em outro, esbarra em outro. De repente entra o seu artista que você ama e você fica loucaço e começa a pular e se vibrar e agitar e pular pra cá. O que que vai acontecer? Você vai esbarrar com uma energia aplicando uma força maior em cada uma das partículas, essas partículas vão se afastar, você vai empurrar essas partículas para mais longe, que por sua vez também vão se agitar mais e empurrar as outras para mais longe. O que acontece que, sei lá, no campo de futebol onde está tendo esse show, todo mundo acaba se afastando e a galera que estava ocupando pouco mais de meio campo de futebol acaba enchendo o campo. Todo mundo se afastou para poder dançar, para ficar mais agitado ali e todo mundo se afastou, cresceu essa galera, né? Continua a mesma quantidade de pessoas, ou seja, mesmo número de átomos de mercúrio, mas eles mais afastados ocupam um comprimento maior, que no caso do meu mercúrio aqui, ó, esse U que o mercúrio está fazendo aqui, esse U ficaria mais comprido. Então, se eu olhar qual é o ponto de máximo, qual é o ponto de mínimo, né, e determinar o comprimento, quanto maior a temperatura, mais comprido vai estar esse fiozinho, quanto menor a temperatura, mais curto vai estar esse fiozinho aí, tá? Essa é a ideia. Beleza, lindos? Bom, muito bem. Então, quanto mais comprido essa coluninha de mercúrio tiver, maior vai ser o valor da escala que esse termômetro está mostrando. Agora, moçada, cuidado, né? Temperatura não é um número. Então, quando eu perguntar para vocês agora aí, moçada, pensa aí comigo. Aqui que a gente está numa pressão aproximadamente igual à pressão do nível do mar, né? Aproximadamente 1 atmosfera. Qual é a temperatura de ebulição da água? Se você pensou 100 graus Celsius, você errou. A temperatura de ebulição da água é a temperatura na qual a água entra em ebulição. Tá, Breda? Não, mas estou falando do número. Não tem um número. Um número, você pode associar um valor numérico a esse estado de agitação da água, dependendo da escala que você está usando. Se você estiver usando a escala Celsius, o valor é 100 graus Celsius. Se você estiver usando a escala Fahrenheit, o valor é 212 graus Fahrenheit. Lembra daquele perfume da Carolina Herrera, 212? Vem daí o 212, tá? 212 graus Fahrenheit, temperatura de ebulição da água na escala Fahrenheit. Se você estiver usando a escala absoluta, a escala Kelvin, o valor é 373 Kelvin. Lembre que Kelvin não tem grau, tá? Desde 1968, quando a comunidade científica escolheu que Kelvin seria Sistema Internacional de Unidades, o Kelvin perdeu o grau para diferenciar das demais temperaturas. Enfim, existem várias escalas que já existiram no mundo e não estão mais em uso. Tem algumas outras escalas, tipo a Rankine, que ainda tem um lugar ou outro aí que usa, tá? Mas praticamente ninguém conhece. Tem outras escalas que ainda existem no mundo, mas essas três são as mais conhecidas. Seria até bacana você saber quais são os valores da temperatura de fusão da água e ebulição da água para essas daí. Para quem não lembra, fusão da água na escala Celsius, nível do mar 0 graus Celsius, em Fahrenheit 32 graus Fahrenheit, em Kelvin 273. Ebulição Celsius 100,
Fahrenheit 212, 212, e Kelvin 373, beleza? Legal, muito bem. Mas, voltando para a nossa aula, então temperatura é uma grandeza que está relacionada com a intensidade, com o nível, com o estado de agitação térmica das partículas que constituem o corpo, beleza? Quanto mais agitadas, mais energia cinética essas partículas têm. Então você pode falar também, se referindo energeticamente a esse tipo de grandeza, que a temperatura está relacionada com a energia cinética média das partículas do corpo, tá bom? Moçada, deixa eu falar uma coisa para você que normalmente a gente não pensa. Temperatura não é definida para um ponto. Temperatura é uma característica macroscópica do sistema. Não dá para você definir temperatura para um átomo, tá? Temperatura é a temperatura do prego, temperatura do ambiente, temperatura da madeira, da minha vareta, enfim. É a temperatura de um sistema. Não se define temperatura para um átomo. Tá bom? Não faz sentido isso. Temperatura é definida com base em valores estatísticos, tá bom? De amostragem, de quantidade grande de partículas. Então, cuidado com isso. Já calor, moçada, calor é energia. Temperatura não é nada. Temperatura está relacionada com alguma coisa. Temperatura tem a ver com uma grandeza física. Temperatura tem a ver com agitação. Temperatura tem a ver com energia cinética das partículas. Ela não é a energia cinética das partículas. Se temperatura fosse energia, a unidade seria Joule, não grau Celsius, por exemplo, tá? Então, cuidado. Agora, calor é energia. Unidade de calor no sistema internacional é o Joule. No sistema usual é calorias, tá bom? Então, calor é energia, tem unidade de energia, beleza? Tá, Breda, mas por que chama calor então? Por que não chama energia? Pois é, moçada, na física a gente costuma dar nomes diferentes para quantidades de energia que se manifestam de maneira diferente para a gente saber qual é a manifestação energética que está ocorrendo. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, ó, um corpo possui energia cinética. Eu não preciso falar mais nada, vocês todos sabem que esse corpo está se movimentando, esse corpo não está parado. Se esse corpo estivesse em repouso, a energia cinética seria zero. Eu vou falar para você assim, ó, um corpo possui energia potencial gravitacional positiva. Todos vocês sabem que esse corpo está numa certa altura acima de um plano de referência que eu escolhi aqui, que eu estou escolhendo na minha cabeça, tá? Uma altura maior que zero, beleza? Então, quando a gente dá nome para uma porção de energia, você é remetido ao comportamento desse corpo, tá? Isso ajuda você a saber o que está acontecendo. E a gente dá o nome de calor, veja que é um pouco meio sofisticado isso. A gente dá o nome de calor para uma quantidade de energia que um corpo transmitiu para outro. Tá, Breda? Então, por exemplo, assim, ó, se você pegar essa caneta aqui e levar essa caneta até aqui em cima, a energia da caneta é maior. Sim, é. Quando a caneta estava nessa posição, ela tinha uma quantidade de energia. Quando ela veio para cá, ela tem mais energia. Você pode fazer esse teste derrubando a caneta no seu pé. Se eu derrubar a caneta no meu pé dessa altura, eu vou sentir um certo impacto. Se eu derrubar a caneta de uma altura mais elevada, eu vou sentir um impacto mais intenso, porque ela tem mais energia, tá? Então, peraí, aqui ela tem uma energia, aqui ela tem mais energia? Sim. E da onde veio essa energia? Brotou na caneta? Não, moçada. Não sei se vocês estão atentos, mas veja. Quando eu peguei a caneta dessa posição e trouxe ela para cá, eu fiquei mais magro. Verdade. Por quê? Porque essa energia veio de mim. Então a energia saiu aqui do meu reservatório e passou para a caneta, tá? Eu fiquei visivelmente mais magro. Todo mundo percebeu, né? Então, não, porque essa quantidade de energia que eu dei para a caneta é desprezível comparado com a energia de 1 quilograma de gordura. Só para eu deixar triste as pessoas que querem emagrecer fazendo exercício, né? Por isso que eu não sou muito ligado em exercício, né? A física entra forte na minha cabeça e me desmotiva. Para você queimar 1 quilograma de gordura, 1 quilograma de gordura, você tem que gastar 9.000 calorias. Desculpa, 9 milhões de calorias, porque é 9.000 kcal, 9.000 quilocaloria. Lembre que a letra K vale 1.000. Então, se você
fez uma dieta hoje, na hora do almoço, você comeu um prato de comida, sei lá, comeu uma lasanha e esse prato de lasanha tinha 1.000 calorias, 1.000 quilocalorias, 1.000 cacau, 1.000 quilocalorias. Campeão, para você gastar essa energia fazendo, por exemplo, levantamento de peso, você vai fazer rosca direta. Então você vai aí na sua casa, pega seus pesos, porque as academias estão fechadas, você pega aí os seus pesos e começa a levantar. Você traz o peso daqui de baixo até aqui. Levantou, vamos ser bonzinho, vamos falar que você está levantando ele 0,5 metro de altura. Olha, você vai ter que levantar esse peso até esse peso esfarelar para você conseguir transferir para ele 1.000 quilocalorias, 1 milhão de calorias, 4 milhões de joule. Se você quiser fazer essa conta depois na sua casa, só por curiosidade, lembre que cada vez que você pega o peso aqui e traz ele até aqui, você deu para ele, ou seja, transferiu do seu corpo para o peso uma quantidade de energia igual a mgh. Esse m é a massa em quilogramas que você está conseguindo levantar, g é 10 e h é essa altura que eu estou sendo bonzinho e estou dando para você aí 0,5 metro. Então coloca 0,5 metro no h, 10 no lugar do G, esse M é a massa que você está conseguindo levantar, e daí você vê quantas vezes você vai ter que levantar esse peso para que toda essa energia seja igual a 4 milhões de joule, que é 1.000 calorias. Quer ficar mais triste? 1.000 calorias, moçada, é uma barra de chocolate. Se eu comprar uma barra de Hershey's Cookies and Cream, essa barra tem 1.080 calorias. 1.080 quilocalorias, tá? Então é isso, faz essa conta, depois você fala pra mim quantas vezes. O número de repetição é insano, absurdo, tá bom? Não se assuste, é assim mesmo, é uma desgraceira, tá? E lembre que para perder 1 quilograma de gordura, você tem que queimar 9.000 quilocalorias, 9 milhões de calorias, ou vezes 4, porque uma caloria vale 4 joule, vezes 4, 36 milhões de joule. Não vou nem fazer essa conta, senão eu já vou pro sofá. Tá? Vamos lá, moçada. Então, a gente só chama de calor a quantidade de energia trocada entre corpos, mas não desse jeito que eu troquei. Ó, eu peguei o corpo aqui e trouxe até aqui, eu dei energia para ele. Ah, então houve uma troca de calor entre Breda e Vareta? Sim, houve. Ah, então a quantidade de energia que eu dei para Vareta chama calor? Não, moçada, chama trabalho. Trabalho, vocês já estudaram lá no primeiro ano. Como a gente definia trabalho? Trabalho é uma quantidade de energia trocada entre corpos devido à ação de uma força, devido a uma ação mecânica. Então eu, Breda, apliquei uma força, essa força deslocou o corpo, tá? Deslocou o corpo, fazendo com que fosse transmitida uma quantidade de energia de um corpo para o outro. Isso não chama calor, isso chama trabalho, ou se você preferir, energia mecânica. Então foi uma quantidade de energia foi transmitida de um corpo para o outro por um processo mecânico, por um processo que envolve ação de força. Calor não envolve ação de força, moçada. O calor vai de um corpo para o outro espontaneamente. Por exemplo, ó, imagine essas duas canetas aqui, ó. Uma está a uma temperatura maior que a outra. Se a caneta vermelha estiver numa temperatura maior que a caneta azul, ela vai começar a emitir calor para a caneta azul por radiação, ou se eu encostar uma na outra, por condução. Tá? E daí uma transfere calor para a outra. Elas não precisam nem estar encostadas uma na outra para que haja fluxo de calor. Então uma não precisa exercer força na outra. Então calor, moçada, é o nome que a gente dá para a quantidade de energia que um corpo troca com o outro devido à diferença de temperatura entre eles. Se as duas canetas estiverem com a mesmíssima temperatura, não há tendência de haver um fluxo de calor nem de A para B nem de B para A. Tá? Então nenhuma caneta vai doar calor para outra. Agora, se uma caneta está mais aquecida que a outra, a mais quente doa calor para a mais fria espontaneamente, tá bom? Eu estou falando espontaneamente porque é possível transferir calor do corpo mais frio para o corpo mais quente, ou de uma região mais fria para uma região mais quente. É o que um aparelho de ar-condicionado faz, é o que a sua geladeira está fazendo, tá? Dentro da geladeira está mais frio que fora da geladeira. Só que o motor da geladeira liga para bombear calor de dentro para fora, tá? Semelhante ao que faz uma bomba d'água, por isso a gente chama de bombear calor, beleza? Enfim,
Mas a gente vai estudar isso lá na frente, na termodinâmica, quando a gente chegar num assunto chamado de máquinas térmicas. Então eu não vou atrapalhar você com isso por enquanto, tá bom? Escrevi aqui, ó, que espontaneamente o calor sempre flui do corpo mais quente para o mais frio, ou seja, o corpo de maior para o de menor temperatura, e fiz um esqueminha mostrando para você. Se a temperatura do corpo B é maior que a temperatura do corpo A, vai haver uma quantidade, a gente chama de Q, quantidade de calor. Vai haver uma quantidade de calor que vai se deslocar de B para A. Vai haver um fluxo de calor. Então, nessa situação, o corpo B perde calor, o corpo A ganha calor. Cuidado, o corpo B perdeu calor porque ele tinha calor? Não, o corpo B tinha energia e doou parte desta energia para o corpo A. Doou como? Na forma de calor. Cuidado, não é possível armazenar calor. Então, toda vez que você se relacionar a palavra calor falando tem calor, tá calor, estou com calor, tá tudo fisicamente absurdamente errado, tá bom? É impossível um corpo ter calor. Então, se você fala assim, nossa, tô com calor, isso é um absurdo sob o aspecto físico, tá bom? O que está acontecendo é você está com a sensação térmica de quente. Você está se sentindo quente, você não está com calor. Isso é uma sensação térmica, tá bom? Então, como está difícil o seu corpo liberar calor para o ambiente, você se sente aquecido, você se sente mais aquecido do que gostaria. Isso é uma sensação térmica. Você não pode falar tô com calor. Isso está errado. Beleza? Jamais escreva numa prova de física, o corpo tinha calor, o corpo ficou com calor. Tá? Ah, o corpo B doou calor para o corpo A, então agora o corpo A tem calor. Perdeu a questão. Não faça isso. Calor só pode ser associado a fluxo. Calor fluiu de B para A. O corpo B cedeu o calor, o corpo B perdeu o calor. Calor foi transmitido de B para A. O corpo A recebeu o calor, o corpo A ganhou o calor. Beleza? Então, essas palavras você pode usar. Tem, possui, armazena, de jeito nenhum. Então toma cuidado, tá? Bom, lindos, agora que vocês já sabem o que é temperatura, o que é calor, vamos falar rapidão dos mecanismos de transmissão de calor. Como que o corpo B pode doar calor para o corpo A, por exemplo? Por 3 processos distintos. Ele pode doar calor por condução. Como que o calor é conduzido, moçada? Bom, o calor é conduzido quando ele é transmitido microscopicamente de partícula para partícula, ou seja, de molécula para molécula. Então, o que acontece? Eu tenho, por exemplo, nessa caneta aqui, ó, eu acendo um isqueiro aqui embaixo. Essa chama começa a fornecer calor para essa base da caneta. Essas partículas, essas moléculas, esses átomos da base da caneta, quando receberem esse calor, vão ficar mais agitados. Agora, você lembra que eu falei que num sólido, essas partículas, esses átomos estão ligados por forças eletromagnéticas nas demais partículas que estão ao redor? Então, quando essa partícula receber calor, ela vai ficar mais agitada. Só que a hora que ela vier para cá, ela puxa aquelas com ela e empurra essas daqui. A hora que ela vai para o outro lado, ela puxa aquelas de volta e empurra essas para lá. Ou seja, essa partícula que está recebendo o calor da chama e ficando, portanto, mais agitada, vai transmitir essa agitação para todas as partículas que estão ligadas a ela, em cima, embaixo, de um lado para o outro. E daí, essa partícula vai fazer com que as demais, imediatamente em torno dela, se agitem mais. Só que essas partículas imediatamente em torno delas também estão presas, ligadas por forças de atração e repulsão a outras partículas que estão na próxima camada, que também vão ser agitadas e assim por diante. Resumindo, se você quiser fazer esse experimento aí na sua casa, pega uma colher de inox, de alumínio, de metal. Por que eu estou falando do metal? Porque metal é um sólido que tem alta condutividade térmica, então o calor flui rapidamente por esse corpo, né? Então você pega uma colherinha, aquela colherinha de mexer cafezinho, aquela colherinha pequenininha, acende o fogo, põe a ponta da colher no fogo aí, fica segurando, daqui a pouco sua mão vai ficar muito aquecida. Mas espera aí, se a ponta da colher está no fogo, por que a minha mão está queimando, que estou segurando a ponta dela? Porque a energia que a chama forneceu para a ponta da colher, para a concha da colher, foi transmitida de partícula por partícula, de átomo para átomo, até que finalmente chegou no cabo. E daí,
essa energia fornecida para o cabo, para a base onde você está segurando, faz com que a temperatura dessa região suba e daí pode acabar transmitindo o calor para sua mão. A hora que começar a transmitir calor muito intensamente para o seu dedo pode sofrer dano, né, no tecido aí, que é o que a gente chama de queimar o dedo, tá bom? Então, cuidado. Por sinal, não faça esse experimento não, tá? Tô brincando com você. Mas se você já pegou, às vezes, uma colher de metal, né? Aquelas que tem cabo plástico, o objetivo do plástico ou da madeira é ser justamente um isolante térmico, dificultar a transmissão de calor. Mas com uma colher que é inteira de metal, né? Se você às vezes está mexendo uma sopa, ou aquelas conchas de inox de pegar aí uma sopa, alguma coisa, né? Alguém foi lá, esquentou, ferveu a sopa lá num caldeirão, pegou, se serviu e deixou a concha dentro do caldeirão. Daqui 5 minutos você vai lá para se servir, você pega na concha, queima a mão, ou sente muito quente. Por quê? A concha aquecida lá embaixo transmitiu calor de partícula por partícula até chegar no cabo, e daí o cabo ficou muito aquecido, tá bom? Então, cuidado com esse tipo de situação, para você não se machucar aí. Beleza, moçada? Então guarda aí, ó, calor é transmitido de partícula por partícula, sem que haja transporte de matéria. Como assim transporte de matéria? Assim, ó, imagine que a gente tá na sala de aula e vocês estão enfileiradinhos bonitinhos, e eu vou dar bombom para vocês. Aí eu venho com um pacote de bombom e coloco aqui um para você. Eu coloco um bombom para você na primeira carteira, você pega. Aí eu coloco mais um bombom, você fala assim, eu já tenho um, você passa esse bombom para outro. Coloco mais um, você passa para o outro, que passa para o outro. Vai chegar um momento que todo mundo tem bombom. O bombom chegou lá na última pessoa. Esse bombom saiu da onde? Da minha mão. Eu joguei esse bombom para a pessoa? Não, eu dei o bombom sempre para você. Você transmitiu para o outro, que transmitiu para o outro, que transmitiu para o outro, até que finalmente chegou lá. Tá? Essa é a ideia da condução. Cada partícula fornece energia para o próximo, cada aluno fornece bombom para o próximo sem se deslocar do lugar, só dando diretamente para quem está em volta dele. Sucesso? Acho que ficou claro, né? A condução, moçada, é um processo bastante eficiente, bastante eficaz em sólidos metálicos. Por quê? Primeiro, sólido, porque as partículas estão fortemente ligadas. Quando uma vibra, vai conseguir vibrar a outra. Já num gás, uma partícula está longe uma da outra. Quando essa partícula recebe energia, para ela vir e transmitir parte dessa energia para outra, demora, né? A colisão já não é tão intensa assim, a transmissão de energia não é tão violenta, tão rápida, tão eficaz. Então, por sinal, os gases são excelentes isolantes térmicos. Pode ver que na sua casa todo isolante térmico, ou quase todo isolante térmico que você tem aí, é feito de ar. Ar, Breda? Não tenho nenhum isolante térmico de ar na minha casa. Sim, tem. Caixa de isopor. Isopor é nada mais do que um monte de bolinha cheia de ar. Edredom. Edredom nada mais é do que dois panos, dois tecidos, e aí no meio tem uma lã de vidro, cujo objetivo é deixar esses dois tecidos afastados para ficar presa entre esses dois tecidos uma camada de ar. E por isso que o edredom é levinho e super aquece. Cuidado, moçada, cobertor não aquece, edredom não aquece. Quem aquece você é você, não o edredom. O edredom simplesmente está evitando que o calor que o seu corpo está liberando para o ambiente escape, né? Então o que acontece? O seu corpo, você está coberto aqui com o edredom, o seu corpo está liberando calor o tempo todo, você é uma máquina térmica, você está liberando aproximadamente 100 joules de energia por segundo só de ficar parado aí olhando para mim, beleza? 100 joules de energia por segundo, 100 watt, você está liberando energia como se fosse uma máquina, um dispositivo eletrônico de 100 watts de potência, beleza? E essa energia que você está liberando está ficando presa ali embaixo do edredom. Então, esse calor vai aquecer aquela camada de ar que está entre você e o edredom, e ali vai ficar cada vez mais quentinho, cada vez mais confortável, beleza? E o edredom evita ou retarda, atrapalha a perda de calor debaixo dele, onde você está,
para o ambiente externo que está numa temperatura mais baixa, beleza? É isso que edredom faz, é isso que blusa faz, é isso que cobertores fazem, tá? Cobertor não esquenta nada. Se você pegar um bloco de gelo e enrolar num cobertor, ele vai demorar mais para derreter, não vai derreter mais rápido. Ah, duvida? Faça o teste agora. Pega aí um pedaço de pano, uma toalha seca, bem sequinha, para ter ar, tá? Então pega aí um pano bem sequinho, pega 2 cubos de gelo, põe um na pia e o outro você enrola bem, faz uma bola de tecido em volta desse cubo de gelo. Larga lá. A hora que o cubo de gelo que está fora do pano, né, aquele que está em cima da pia ali, virar uma poça d'água, desembrulhe o outro para você ver se virou uma poça d'água. Ele vai estar praticamente inteiro, aposto com você. Beleza? Muito bem, amores. Convecção. Eu acho que esse é o processo mais complicadinho de todos, tá? Esse processo é simples, a radiação é o processo mais simples de todos, na minha opinião. Esse é o mais complicadinho, mas veja como que você consegue entender facilmente, moçada. O que acontece, galera, quando eu aqueço alguma coisa? A gente já viu quando eu estava explicando temperatura para você, que quando você aquece um corpo, se ele for um sólido ou um líquido, ele sofre o que a gente chama de dilatação térmica. E ele fica maior, tá? Quando você aquece um gás, ele sofre uma expansão térmica. Agora cuidado, né? Lembre que um gás sempre ocupa o volume do recipiente. Se for um recipiente fechado, ele não vai expandir, só vai aumentar a pressão, óbvio, né? Mas vamos pensar num sistema aberto, tá? Então, você tem, sei lá, uma garrafa cheia de ar, sem tampa. Se você aquecer essa garrafa, esse ar vai expandir, essa garrafa vai perder uma parte desse ar. A quantidade, o número de mols de ar que vai ficar dentro da garrafa vai ser reduzido se você aquecer. Então, quando você aquece uma porção de ar, ele sofre uma expansão. Agora, peraí, moçada, se uma certa massa de ar aquecida se expande, a massa mudou? A massa não, a massa é a mesma. Só que essa massa está ocupando um volume maior. Massa, volume remete você ao quê? Que grandeza física? Massa, volume, densidade. Densidade é massa por volume. Então, quando uma mesma massa passa a ocupar um volume maior, volume aumentou, densidade diminui. Densidade é massa por volume aumentou, densidade diminui. Então, essa camada de ar fica menos densa que o quê? Que ela era antes. As camadas de ar que estão em volta dessa camada, que não foram aquecidas também, vão continuar com a mesma densidade de antes, ou seja, mais densas que a camada quente. Então o ar aquecido se expande, fica menos denso e sobe. Beleza? Esse ar quente, conforme ele vai subindo, ele vai atravessando as camadas de ar frias, que estão sobre ele. E daí essa camada de ar quente vai doando calor para as camadas frias. O ar quente vai esfriando e comprimindo, né? Contraindo, beleza? Enquanto as camadas que estão recebendo o calor desse ar quente vão aumentando a temperatura, beleza? E daí, moçada, imagine numa situação corriqueira, o asfalto. O asfalto é muito escuro, ele absorve muita radiação solar, né? Já vou dar um spoiler, vou pular e vou para a radiação, só para você entender melhor. Radiação é o processo de transmissão de calor por ondas eletromagnéticas. É o único processo que pode ocorrer no vácuo, porque as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. É por isso que o Sol consegue aquecer a Terra. Entre o Sol e a Terra tem vácuo, não tem matéria, tá? Então, a radiação consegue chegar aqui na Terra, aquece a superfície da Terra. Vamos pegar um pedaço dessa superfície que é o asfalto, como eu estou dizendo. O asfalto, como é escuro, absorve muito essa radiação térmica, né, das ondas infravermelhas. Aí a temperatura do asfalto fica muito alta, 70, 50, 70 graus Celsius. O ar que está a 20 graus Celsius em cima dele vai absorver calor do asfalto, sofre uma expansão. Esse ar aquecido sobe e no lugar dele entra o ar frio, mais denso, mais pesado, tá? Mais denso. Esse ar frio, quando entrar em contato com o asfalto, absorve calor, expande e sobe. Entra ar frio de novo. Esquenta, expande e sobe. Ar frio desce. Esquenta, expande e sobe. E daí, moçada, começa a gerar um fluxo de fluido, um fluxo de ar assim, ó. Aquece, sobe,
ele sobe perdendo o calor, esfria, a hora que ele esfriar ele desce de novo, aquece e sobe. Por isso que montanha pode ter neve na ponta e não ter na base. Por que tem gelo na ponta e não tem na base? Porque embaixo o ar está sendo aquecido. E esse ar quente sobe. Onde você tem ar quente, o gelo derrete. Só que esse ar atinge uma certa altura, fica muito denso e desce, tá? Então, montanhas muito altas, esse ar quente praticamente não chega lá em cima. Então, lá fica muito frio. Fica muito frio, o ar quente não consegue atingir lá, por isso que não derrete o gelo lá em cima. Uma vez o aluno já me perguntou, se o bico da montanha fica mais perto do sol, por que tem gelo no bico e não na base? Porque não é isso, né, moçada? O sol fica a 150 milhões de quilômetros na Terra. Se você pegar o Everest, que tem 8.800 e poucos metros de altura, 8 quilômetros de altura para 150 milhões de quilômetros é desprezível, né? A distância para o Sol percorrer do bico do Everest até a base, tanto faz. E outra, a neve é branca, reflete muita radiação, não absorve, tá? Por isso que não derrete. Para derreter, é o ar quente, ambiente que faz com que derreta. Por isso que mais perto da base, normalmente tem menos gelo e no topo tem mais gelo. Sucesso? Muito bem. Agora que vocês já sabem como que funciona a radiação, então, acontece, já expliquei, né? O ar entra em contato com o asfalto, se expande, sobe, esfria, desce. Essa movimentação do fluido é chamado de correntes de convecção. Daí o nome desse processo de transmissão de calor. Beleza, meus lindos? Agora veja, esse processo envolve movimentação de matéria. Esse processo não pode ocorrer com um sólido de jeito nenhum. Tem que ser um fluido. O que é um fluido? Líquidos e gases. Então isso vai ocorrer, convecção só ocorre com líquidos e gases. Não ocorre com fluido, não ocorre com sólidos, beleza? A condução, moçada, ocorre com sólidos, ocorre com líquidos, ocorre com gases. Pode ocorrer, mas ela é mais eficiente em sólidos, principalmente os que têm alta condutividade térmica, por exemplo, os metais. Sucesso? Muito bem. Bom, moçada, essas são as 3 formas de transmissão de calor aí, com que um corpo pode transmitir para o outro, beleza? Aula bem simplesinha, né? Eu enchi de detalhe, enchi de exemplo essa aula, o que pode ter tornado a aula comprida aí para vocês verem, tá? Mas o que eu acho que é a parte mais legal, que vai fazer com que você consiga guardar essas informações, são justamente os exemplos, né? Trazer para o seu cotidiano é o que justamente faz com que você absorva, né? Se eu só falar, calor transmitido de partícula por partícula, sem dar o exemplo da colher, que com o tempo pode vir e esquentar o seu dedo, você não vai conseguir fazer essa associação, ou pelo menos guardar com muita facilidade, tá bom? Então, desculpa se a aula ficou muito comprida, é uma aula simples, tá? Eu vou sair da frente da lousa para, se você quiser dar um printzinho aí e guardar essa foto, caso você queira fazer um resuminho depois, tá bom? Então, aproveita, dá um printzinho aí, você vai ter um bom resuminho desses assuntos, conceito de calor, temperatura e os 3 processos de condução de calor. Beleza, moçada? Então é isso, eu vou encerrar a aula aqui agora e vou ver se eu consigo postar para vocês também a próxima aula, a aula de dilatação térmica, tá? Cujo conceito eu acabei de explicar para vocês, as partículas mais agitadas se afastam, beleza? Então, aula 17, eu vou mandar nos exercícios para vocês, para a gente trabalhar mais matematicamente mesmo. Falou, lindos? Então, beijão para vocês, se cuidem, até a próxima.